Tarde, alunos do segundo ano. Nossa aulinha de hoje vai ser, eu vou falar sobre os animais para vocês, tá certo? Então, gente, como teria surgido a vida, né? Será que a vida surgiu como? Então, gente, as teorias científicas, a vida, ela surgiu na água, tá certo? Então, as primeiras plantas, os primeiros animais existiram na água, tá certo? Então, a origem da vida, a idade da Terra, na verdade, é 4,5 bilhões de anos, né? A idade da Terra. O Big Bang é em torno de 15 a 13 bilhões de anos. A Terra é 4,5 bilhões. E o registro mais antigo que existe de um fóssil, né? Ele tem 600 mil anos. Não é bilhões de anos, certo? É milhões de anos. Então, seria esse ser aqui, tá vendo, ó? Que ele habitou esse lugar aqui, né? Ela é encontrada na Austrália, certo? Ediacara é um lugar que é um lugar de muitos estudos, que existem muitos fósseis, certo? E o nome desse indivíduo seria Dicryosonia costata. Seria esse indivíduo aqui, como um tapete. Essa é a primeira forma de animal existente. E aqui está o registro fóssil da existência dele. Então, gente, é importante saber que todos os animais, né, todos os seres vivos, eles têm um grau de parentesco, tá certo? Então, aqui embaixo a gente tá vendo que seria, obviamente, em cima os animais e as plantas, os seres mais evoluídos, né? E aqui embaixo estariam os que têm menos complexidade na vida, né? Então, vocês estão vendo isso aqui, é chamado de árvore filogênica ou filogenética, que é o que? É o grau de parentesco que existe entre os indivíduos, tá certo? Então, vamos olhar primeiro aqui a das plantas. Então, vocês estão vendo aqui, gente, que as plantas, né? Todos viemos das bactérias, depois viram o protoctista, que eram os protozoários, aí formas rudimentares, tá certo? Não são as formas que existem hoje. Então, foi se evoluindo um ramo aqui, né? De algas verdes, aqui do lado das plantas, e dessas algas verdes foi evoluindo para as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e as atuais geospermas, que são as plantas mais evoluídas, né? Que apresentam o quê? Flores, frutos, né? Aí a gente tá vendo aqui, ó, que foi evoluindo também protozoários, também teve evolução, esponjas do mar, né? Esponjas do mar são animais, estrelas do mar são animais, vertebrados, invertebrados, né? Os peixes, os insetos, os símios e até chegar no ser humano. Então, todos nós somos parentes uns dos outros, porque, como eu disse a vocês de antemão, a vida ela surgiu na água. E todos os indivíduos vieram de um indivíduo só. Então, os animais, as plantas, eles possuem forma, né? Então, elas podem ter uma forma assimétrica, ou seja, são formas que não têm simetria, elas são formas aleatórias. Indivíduos podem ter forma radial, que é forma circular, ou então bilateral. No caso do ser humano, ele tem lado direito, lado esquerdo, né? Então, tudo isso na vida, né, que são as características gerais do ser humano, são o quê? Que esses animais, eles se alimentam, né, eles se reproduzem, ele tem uma identidade celular. Então, tudo isso são características dos seres vivos, né? São as características morfológicas e as características fisiológicas. Vamos falar dos poríferos. Gente, olha o Bob Esponja aí. O Bob Esponja é um porífero, ou seja, o Bob Esponja é uma esponja do mar. O Bob Esponja não é aquela esponja do desenho, tá certo? Ele é uma esponja do mar e seria, na verdade, essa esponja aí. Então, as esponjas são o quê? As esponjas, elas são animais sésseis, ou seja, são animais de vida fixa. Eles não andam como a gente, né? Eles têm a vida fixa no assoalho oceânico. Na verdade, eles até andam quando eles são larva. Né? Na verdade, eles não andam, eles são errantes. Por quê? Porque eles são levados pela água. Vejam, aqui a gente dá para ver bem direitinho o tamanho, né? Desse ser que é enorme aqui, que seria o porífero, né?
E o interessante, gente, é que eles são, como eu disse a vocês, eles são animais, seres filtradores, né? Em cima eles vão ter essa grande boca, né, que é chamada de ósculo. Desculpa, ósculo. Ósculo significa beijo. Aqui a forma longitudinal, ou seja, eles são compridos, né? Então eles vão ter as suas cavidades, né? Minha vista tá horrível. Esporângios, né? Ectoderme. Ectoderme é tudo que for para fora, é ecto. E endoderme é dentro. Então, ele vai ter um tecido interno, um tecido externo, tá certo? E eles vão ter, gente, olha que interessante, eles vão possuir poros. Justamente é por isso a característica deles serem seres filtradores. Então, a água passa por aí e eles vão filtrar. E nessa filtração, eles vão reter o que? Alimentos, micro-organismos, fitoplâncton, zooplâncton, tá certo? E eles vão ter também, gente, as suas células, né? As células deles, elas possuem uma forma semelhante a uma ameba, é por isso que o nome é amebócito, e coacinócito, que parece um espermatozoide, tá vendo? E ela vai ter também uma camada de célula mais externa chamada de epinócito. Como é que eles se reproduzem? Eles se reproduzem de duas maneiras, tá certo? Eles se reproduzem primeiro de maneira assexuada, seria como? Tá vendo? Aqui tem um indivíduo adulto, aí surge um broto. Então, esse broto se desprende do adulto, cai no assoalho e se desenvolve. Mas também existe outro tipo de reprodução, que é a questão da sexuada. Tem que ter o indivíduo macho e o indivíduo fêmea, como a gente tá vendo aqui em cima, né? Então, o indivíduo macho, ele vai liberar na água os espermatozoides. Esses espermatozoides vão fecundar a oosfera, que é o óvulo, né, que vai estar lá dentro da fêmea, e ali eles vão liberar a primeira célula, que vai ser uma larva. E essa larva, como eu disse de antemão, ela vai ficar em vida errante, né, solta na água, até o momento que ela vai se fixar no assoalho do oceano. Agora, gente, os quinidários, vejam que lindos, né? Os quinidários, eles têm essas características, né? Que eles são esses seres, não possuem ossos, né? Aqui é um exemplo de quinidário, tá vendo? Esse aqui é uma hidra, olha que linda. É uma hidra e aqui nesse negócio aqui é um broto surgindo aqui menorzinho, tá vendo? Como eles se reproduzem também, de forma assexuada. Mas eles também reproduzem sob forma sexuada e assexuada. Olha aqui grandes exemplos, tá vendo? A anêmona do mar. Todos aqui são anêmonas. Vocês observem que eles têm o formato do corpo radial, né? Ou seja, eles são arredondados, tá vendo? Ó, aqui é a anêmona, né? Aqui tem outro tipo e aqui tem outro. Aqui, gente, é a caravela portuguesa. Olha, na verdade, a caravela portuguesa ela não é um indivíduo, ela é uma colônia de indivíduos. E esses indivíduos todos se juntam e só um deles se infla, né? E ficam boiando na água. Gente, os quinidários, eles possuem substâncias urticantes, então acontece muito acidente em praia, das pessoas ficarem apregadas no quinidário, né? E queimaduras horríveis, olha só. Tá vendo? Tem que se cuidar, não pode ficar tomando banho à toa nas praias, tem que ter os locais que podem tomar banho, porque esses animais, eles têm uma substância muito nociva no organismo deles que queima a pele.